Muito bem, meus irmãos. Deus seja louvado por todas essas coisas, pelos aniversários. A partir de hoje, nós vamos usar o púlpito aos domingos pela manhã, na finalidade de falar sobre a palavra de Deus. Não é, pastor, mas não fala sobre a palavra de Deus todo domingo? Fala, mas agora nós vamos falar sobre o que ela é. Vamos falar da essência da palavra de Deus. Vamos falar daquilo que ela faz, daquilo que ela pratica. Vamos falar da palavra de Deus como a palavra de Deus, como um martelo que esmiuça a pedra, como a espada que perfura e faz divisão entre alma e espírito. Vamos falar sobre a palavra de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos falar da palavra de Deus. E ao final nós vamos cantar um louvor. Vamos cantar um louvor que fala sobre isso. Eu pedi ao grupo de louvor que aprendesse, eles gentilmente se esforçaram para aprender essa música que a gente vai cantar ao longo desta série de mensagens sobre a palavra de Deus. Eu quero começar com uma pergunta, meus irmãos. Qual é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem? A fé é o firme fundamento. Agora vocês já tiraram 10. E aí eu te pergunto, e qual é o firme fundamento da fé? Aí pegou, né? Obrigado. O firme fundamento das coisas que esperam é a fé. Mas qual é o firme fundamento da fé? O firme fundamento da fé é a palavra, meus irmãos. Está escrito no cantor cristão, vocês não prestaram atenção. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. E a graça de Jesus, ela nos é revelada aonde? A palavra de Deus, amém? Então, a nossa fé, que é o firme fundamento de tudo que esperamos na vida espiritual, ela é profundamente importante na vida do crente. Mas se a nossa fé não for colocada sobre a palavra de Deus, for colocada sobre o político de estimação, se ela for colocada sobre o dinheiro, sobre o poder, sobre a honra humana, sobre o fato de você ter o seu trabalho, acabou. A palavra de Deus é o fundamento de tudo. Pela palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus, a fé vem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, se a fé é o firme fundamento, ela mesma está firmada sobre a palavra de Deus. Nós somos, já falei isso outro dia, nós somos uma igreja evangélica, e uma igreja evangélica se funda sobre o Evangelho. Falando sobre igreja evangélica, sobre igreja batista, vamos para a nossa declaração doutrinária. O que diz a nossa declaração doutrinária? O que dizem os batistas sobre as escrituras sagradas? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade, para que serve, porque Deus deixou escrita a Bíblia. Sua finalidade é revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade. A Bíblia não contém a verdade. A Bíblia não tem uma verdade parcial, mas ela é a verdade, sem mescla de erro. E por isso ela é um perfeito tesouro de instrução divina.
revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Dizemos aqui na nossa declaração doutrinária ainda: a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Nós, batistas, criamos um documento que é aqui a nossa declaração de fé, a nossa declaração doutrinária, que diz tudo isso sobre a palavra de Deus. Portanto, para nós ela é a base. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e é por isso que a palavra de Deus é tão preciosa, tão poderosa. Temos nas nossas próprias Bíblias um texto muito importante sobre a palavra de Deus, o maior dos salmos. O maior de todos os 150 salmos, ele é dedicado, ele é uma ode, ele é um hino à palavra de Deus. Abram comigo, por favor. Miriam, eu estou usando a versão normal, tá? A revista corrigida. Salmo 119, vamos ler do versículo 1 ao 8, por enquanto. Vamos começar de leve, 8 versículos. Esse salmo ele tem toda a cara de ser um salmo de Davi, mas ele não tem autor, né, declarado. Acho que leva jeito, leva. E ela é um acróstico, você pode ver que ela vai pegando. Eu estou lendo só a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, de 1 a 8. Depois, a partir do verso 9, já vai Bet, depois Gimel, e assim vai. Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Se trilham caminhos retos, é justamente porque andam na lei do Senhor. São felizes, bem-aventurados. 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus retos caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Isso também está escrito de outra forma lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, quando diz assim: esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras, para a cumprires. Verso 5: tomara que meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Oremos. Senhor, fala conosco. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que ouvidos e corações estejam abertos e dispostos hoje, para que o Senhor faça a tua obra, para que essa preciosa semente seja plantada e nós possamos frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Estamos nas tuas mãos, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem observar que em 8 versículos o salmista ele vai mudando as palavras, mas significando uma mesma coisa. No versículo 1 ele vai dizer a lei do Senhor. No versículo 2 ele vai chamar de testemunhos. No versículo 3, caminhos. No versículo 4, mandamentos. No versículo 5 ele volta a usar estatutos.
No versículo 6, mandamentos novamente. No versículo 7, justos juízos. No versículo 8, novamente, estatutos. Mas não se trata apenas aqui de uma troca de palavras, não se trata aqui apenas de um uso de sinônimos para não ficar chato e truncado o texto. Aqui, o salmista ele vai usar diversos nomes ao longo deste salmo. E uma curiosidade, esse salmo, neste Salmo 119, o nome Jeová, o nome de Deus, ele vai aparecer 22 vezes. O tema do Salmo é a palavra de Deus, que é mencionada em 10 termos. Os termos em que todo o Salmo vai usar a palavra de Deus, vai chamar de lei, caminho, testemunho, preceito, estatuto, mandamento, juízo, palavra, prescrição, verdade. Em virtualmente todos os versículos do Salmo você vai encontrar uma dessas palavras que aponta e elogia e louva a palavra de Deus. Uma exceção, no versículo 122, não tem nenhuma referência à palavra de Deus em nenhum desses termos, só o versículo 122. Mas o salmista se esmerou e se esforçou por usar exatamente esses termos. Eu quero dar uma breve palavra aqui, porque só o que nós lemos aqui, esses 8 versículos, já nos mostra o que está no coração do salmista, o que levou o salmista a escrever. O salmista estava provando uma tese que provavelmente ele conhecia na sua vida, que a verdadeira felicidade na vida do homem, na vida do ser humano, consiste em andar nos caminhos do Senhor e cumprir toda a sua lei, cumprir todo o seu mandamento, porque com isso ele vai ganhar sabedoria, não vai ficar confundido, como diz aqui no versículo 6, porque ele vai evitar os caminhos tortuosos, vai ter uma vida feliz, satisfeita. Ele vai saber, ao longo do salmo veremos isso, ele vai saber que Deus está com ele. O versículo 8 é interessante, porque ele fecha dizendo: observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. O desamparo ele é muito pior do que o abandono. Quando alguém é abandonado, tem como se safar? Vá lá. Agora, desamparo é uma situação de desespero completo. Desamparo é como se você estivesse no meio do mar, alguém te jogasse de cima do barco e dissesse tchau. Isso é desamparo. Te deixou provavelmente no caminho da morte. O que o salmista está dizendo é que ele precisa da palavra de Deus. E ele quer andar, observar os caminhos de tal forma que ele não se veja desamparado. Ele sabe que Deus está com ele. Mas o que nos dizem, o que nos informam essas palavras, esses sinônimos sobre a palavra de Deus? A primeira palavra, logo no primeiro versículo, lei. Lei no hebraico é uma palavra formada a partir de um verbo que significa orientar, visar. Ou seja, a lei, ela dá direção. O significado etimológico, não vou nem entrar no sentido, mas significa que a lei de Deus, de um modo geral, seja aquela regra universal chamada de lei da natureza, ou aquela lei que foi revelada à sua igreja por Moisés e aperfeiçoada por Cristo. A rigor, a lei significa uma regra clara de conduta. A lei diz, por exemplo, não furtarás, não roubarás, não farás para si imagem de escultura.
Essa semana eu estava dando algumas lições para a Helena, e às vezes, por contar histórias para a Helena, eu acabo usando aqui, por exemplo, hoje à noite eu vou pregar baseado em algo que eu estava conversando com a Helena. E numa dessas minhas divagações eu falava para ela incidentalmente sobre o Salmo 115, aquele salmo que vai falar sobre os falsos deuses, que têm olhos, mas não veem, têm mão, mas não apalpam, não tocam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. E na cama da Helena tem lá um porquinho de pelúcia. É um porquinho grande assim e outro porquinho que é o filhote. E aquele porquinho de pelúcia estava falando sobre deuses. Aí a Helena falou: não existem outros deuses. Eu falei: existem. Eles não fazem nada, mas que eles existem. Porque as pessoas pegam neles, e as pessoas colocam diante deles, e as pessoas oram e pedem para aqueles deuses abençoarem. Eles existem, eles estão ali. Você pode tocar naqueles falsos deuses, mas na verdade eles não existem no sentido de serem deuses. Eles estão ali. Por exemplo, eu peguei um porquinho de pelúcia dela. Isso aqui é um porquinho? Ela não, é uma almofada. Perfeito. Isso é uma almofada. Alguém pegou um pano rosa, pegou um pano branco, bolou aqui, costurou, fez esse nariz, esses olhinhos, as orelhinhas e botou um recheio. Mas isso não é um porco. Isso é uma almofada que faz a gente lembrar de um porco. Certo? Certo. Então, da mesma forma, a Bíblia diz lá em Jeremias que um homem derruba uma árvore, que daquela árvore que ele derruba, ele pega uma parte e constrói um móvel ou ajuda a construir na casa dele, alguma coisa. Outra parte ele pega e queima no fogo para fazer uma fogueira, para ele cozinhar, para ele se esquentar. E a terceira parte ele pega e forma ali o formato de um Deus e diz: vou me ajoelhar, porque esse é o Deus que abençoa a minha vida. Faz sentido, Helena? Não faz o menor sentido. A criança de 5 anos entende isso, porque está sendo instruída na lei de Deus, está sendo apresentada a lei de Deus, que é exatamente essa vara de medir o prumo. Ela é reta. A lei é uma regra clara de conduta, colocada claramente, até uma criança entende, diante dos olhos dos homens, e não impingida por alguma ordem. Quer dizer, a palavra não inclui necessariamente sanções. É interessante, porque essa fala aqui do autor, ela vai me lembrar as minhas primeiras aulas de de sociologia jurídica, lá no distante ano de 1993, há 30 anos atrás, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou eu lá, professor Maciel Pinheiro, um homem desse tamanho, foi boxeador, ele era grande, parrudo, dava aula de sociologia jurídica. Ele dizia, com a empáfia do professor de sociologia, o pessoal falava, ele explicava assim: a primeira lei que apareceu, a primeira lei codificada que nós temos na história é o Código de Hammurabi. Logo levantou alguém a mão e disse: espera aí, mas e os 10 mandamentos? Aí Maciel Pinheiro soltou uma máxima do direito. A Denise está ali, está saindo, né? Disse essa velha máxima do direito: não existe lei sem sanção. A lei tem dispositivo e sanção. Ela diz o que é para fazer ou não fazer e a punição decorrente disso. Humanamente falando, ele está certo, Denise? É isso. A lei é dispositivo e sanção, humanamente falando. Mas nós não estamos falando da lei de Deus, da lei humana. Estamos falando da lei de Deus. É um preceito. E o preceito da lei de Deus não é necessariamente o preceito de se você fizer isso, vai te acontecer aquilo. É um preceito eterno. É a vontade de Deus revelada. Eu não quero que você mate outra pessoa. Eu quero que você confie que eu farei justiça. Eu não quero ver você, meu servo, roubando porque quer alguma coisa, mas eu quero que você confie que eu sou o teu supridor.
aí o espírito da lei, bem diferente do espírito da lei de Montesquieu. O espírito da lei é olhar, nos fazer olhar para o próprio Deus como nosso Senhor, de quem dependemos, e não olhar para o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso próximo com inveja, e dizer por que ele tem e eu não tenho. Deus sabe, Deus é suficiente para suprir a tua vida. Por isso que a palavra de Deus está escrita aqui, não inclui necessariamente sanções. Você vê que os 10 mandamentos não têm sanção. O Código Brasileiro, o Código Penal Brasileiro, artigo 121, matar alguém, pena. 2 palavras, matar alguém, é a proibição, o dispositivo. Pena, está lá, toda a pena como vai ser aplicada. 10 mandamentos, não matarás, também 2 palavras, mas não diz o que vai acontecer. Pelo menos ali não no decálogo. Depois, mais tarde, isso vai ser tratado na lei de Moisés. Mas entenda, o princípio é mais importante. A lei de Deus significa o caráter de Deus. Também usa a palavra testemunhos. Testemunhos são derivados de uma palavra que significa dar testemunho, testificar. Alguém atropelado aqui na frente, eu vi o atropelamento. Polícia chega e diz, vou pegar o senhor como testemunha. Ok, vou na delegacia. Chego lá e digo, olha, o que eu vi foi isso. Lá na frente tem um processo judicial, testemunha é chamado, vou lá, digo, excelência, eu vi isso acontecer. Isso é testemunho. O testemunho de 2 ou mais testemunhas é válido, sim ou não? Sim. Mas uma testemunha pode falhar? Pode achar que entendeu uma coisa e entendeu errado? Pode. Mas o testemunho do Senhor não falha. Aí é que está. A lei do Senhor, ela é perfeita e ela é um verdadeiro testemunho de quem é Deus, do caráter de Deus, da pessoa de Deus, de que Deus é amor. A arca do tabernáculo, a arca da aliança, ela é chamada também a arca do tabernáculo, como também as 2 tábuas de pedra e o tabernáculo, o penhor e os testemunhos que Deus habita entre seu povo. O fato da arca estar ali, das pedras com as leis de Deus estarem ali, era um pendor, um testemunho, uma prova de que Deus estava entre eles. Irmão, a tua Bíblia que fica lá na tua estante parada a semana toda, é um testemunho de que Deus está com os homens, de que Deus veio, o homem se fez, morreu por nós, voltou à vida, ascendeu, está à direita de Deus. Este livro é a prova de que o Senhor cumpriu todas as suas promessas, e que ainda há pelo menos uma promessa pendente. Ele virá para buscar a sua igreja. Ela é o testemunho. Os testemunhos são, de modo mais particular, a lei revelada. Testemunhos é a confirmação das suas promessas feitas ao seu povo e o penhor da sua futura salvação. Você já parou para pensar na tua Bíblia como testemunho? Ela é prova da tua fé. Diga, a tua fé um dia vai ser confirmada. Tudo aquilo que você crê, baseado na palavra de Deus, aquilo que está, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ver aquilo acontecer. Nós vamos ver o Senhor vindo sobre as nuvens do céu, e aqueles que dormiram em Cristo se levantarão dos túmulos, e nós, os que estivermos vivos, também nos encontraremos com Ele nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre. Como é que eu tenho garantia disso? A Bíblia assim diz, ela é o testemunho disso. Preceitos é uma outra palavra que ele usa. Preceitos, a partir lá do hebraico, significa
colocar em confiança, é algo que no direito brasileiro nós chamaríamos de fidúcia. Significa algo confiado ao homem, que te é entregue. A Bíblia, ela é um presente de Deus, um penhor, uma garantia, o preceito do Senhor. Compromisso de que Deus, são compromissos de Deus e que consequentemente tem a ver com a consciência pela qual o homem é responsável por ser um ser inteligente. Ou seja, sabe quando a palavra de Deus ela diz que ela é espada de 2 gumes, que corta e faz divisão entre juntas e medulas, e que a palavra de Deus então ela faz divisão entre alma e espírito? Esses 2 gumes da palavra de Deus, ela por um lado nos abençoa, nos informa, nos alimenta, mas por outro lado ela também nos cobra daquilo que nós, conhecendo, insistimos em descumprir. Aí que a porca torce o rabo, aí é que a coisa aperta para o nosso lado. Ela é o preceito do Senhor, e ela nos faz responsáveis por aquilo que nós conhecemos. Estatutos é uma outra palavra que o Salmo 119 vai usar. O verbo de que essa palavra é formada quer dizer gravar. É interessante que quando Deus dá a Moisés as tábuas da lei escritas pelo próprio Senhor, as tábuas da lei, elas são escritas em quê? É papiro, papel, pedra. A palavra de Deus é escrita em pedra. Para quê? Porque ela é um estatuto. O estatuto é algo que está firme, está ali e vai continuar ali por gerações, é gravado. A palavra significa uma lei definida, prescrita. A palavra aplicada à lei de José sobre a porção dos sacerdotes do Egito, a lei sobre a Páscoa, etc., são estatutos. Mas nesse salmo, especificamente nesse salmo, ela tem ainda um outro significado. Aquela lei moral de Deus que está gravada nas tábuas do coração. Lembra que eu falei ainda agora, Deuteronômio 30:14, essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ela precisa, como disse Lutero, nosso trabalho é levar a palavra de Deus à mente dos homens, e o Espírito Santo se encarregará de levá-la ao seu coração. Uma vez que a palavra de Deus está lá no coração, meu irmão, acabou. Ela é estatuto. A compreensão interior e espiritual da vontade de Deus, não tão óbvia como a lei e os testemunhos, e um assunto de comunicação espiritual mais direta do que seus preceitos, sendo esses últimos mais detalhados pelos esforços da própria mente, divinamente guiada, mas talvez empregados de modo mais instrumental e menos passivo. O preceito de Deus, o estatuto de Deus, ele fica gravado não só na pedra em que Moisés recebeu, como também ela tem que estar gravada no nosso coração. Aliás, não é por acaso que daqui a pouquinho, neste mesmo salmo, o salmista vai declarar o famoso: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que mais? Onde eu parei? Estatutos, mandamentos. Mandamento qualquer pai, qualquer mãe sabe o que é, né? Eu mandei, tá mandado, é isso que você vai fazer. Não é para discutir. Ordem não se discute, ordem se cumpre. Se a ordem do Alexandre de Moraes, que é brabo, que a ordem do brabo lá tem que ser cumprida e não discutida, por que tem tanta gente querendo discutir com a ordem de Deus? Fala a verdade. O sujeito tem a capacidade de ler, está escrito, ainda quer discutir, quer dizer assim: não, mas aí eu não concordo. Não tá.
Sinto muito. Mandamentos significa ordenar ou mandar. A ordem de Deus, por exemplo, a ordem de Deus a Adão, era uma ordem que não estava clara. Denise, precisava de embargos de declaração para a ordem de Deus a Adão? Não comerás a árvore que está no centro do jardim. Acabou. Enfim, não comporta embargo de declaração. É isso, acabou, é isso aqui. Mas aí vem a serpente e solta para Eva: eu não concordo. Ela diz: quer saber? Eu também não. Cai para dentro. Chega Adão: o que você fez, mulher? Comi. Sabe de uma coisa? Uma delícia. Prova que você vai gostar da boca. Descumprindo o mandamento. A ordem que Deus deu a Noé foi um mandamento para que construísse a arca. Outra palavra: juízos. Juízos, pastor, tem a ver com juiz, judicializar, justiça. Sim, juízos significa governar, julgar ou determinar. Significa ordenanças e decisões judiciais, sanções, agora sim, sanções legais. Ou seja, no descumprimento existe uma pena, uma punição, uma sanção. Se descumprir a ordem do brabo lá de Brasília, do Alexandre de Moraes, dá problema? Você acha que alguém vai ficar impune descumprindo a palavra de Deus? Elas são juízos. Outro termo, o termo mais básico de todos: palavra. Aí eu preciso ir para o Novo Testamento. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. A palavra que João Ferreira de Almeida traduziu como verbo, do grego é logos. Logos não é verbo, é palavra. Jesus, ele é a palavra de Deus. Isso está escrito lá na frente, no Apocalipse. Quando finalmente ele vem, ele está sobre um cavalo branco e vestia uma veste, como é que ele viu? Vestia um manto tinto de sangue. Sobre a sua coxa estava escrito: Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o nome pelo qual cavalga é o Verbo, a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Dois termos, mas nós estamos no Novo Testamento. Agora eu vou voltar aqui para o Velho Testamento, onde está o Salmo. Há dois termos bastante distintos em hebraico, mas ambos são traduzidos como palavra. O segundo é traduzido como dizeres ou ditos. Quando a Bíblia diz aqui, na sua Bíblia disser os teus dizeres, os teus ditos, quer dizer também a tua palavra. É isso que ele quer explicar. Então, esses termos estão intimamente conectados, uma vez que de 22 passagens em que palavra aparece, em 14 ele é paralelo e tem conexão com dizeres. Desta circunstância fica evidente que não são sinônimos. O termo aqui traduzido como palavra parece ser logos ou palavra de Deus, ou o seu sentido mais divino, o anúncio da vontade revelada de Deus, a sua ordem, o seu oráculo, em certas ocasiões a comunicação especial dos profetas, a palavra de Deus. Os mandamentos também são chamados no livro de Êxodo com esse termo, o oráculo de Deus e tudo isso. Ou seja, a palavra de Deus, ela é uma promessa revelada de determinada bênção para os justos, é uma preciosidade que foi entregue ao salmista como ministro de Deus, e também uma regra de conduta, um canal de esclarecimento. Olha quanta coisa a palavra de Deus se apresenta para nós e a gente às vezes não percebe. Outro termo, caminho. Quando a palavra de Deus diz aqui no Salmo, os teus caminhos ou o teu caminho, aparece apenas duas vezes como uma palavra característica, e o local em que ela ocorre
devem ser considerados como exceções à regra geral. De modo que, diz aqui o autor, que não dá para dissociar de ser uma expressão cognata das anteriores, ou seja, quando disser caminho, ele vai tratar de várias palavras. O seu significado é tão direto e simples que não requer nenhuma explicação. É uma regra clara de conduta no seu sentido mais elevado. A graça auxiliadora de Deus por meio de Cristo, nosso Senhor. Cristo que é o quê? O que ele declarou que ele é? Ele disse: eu sou o caminho. A verdade, a palavra de Deus é a verdade. Jesus mesmo diz que a palavra de Deus é a verdade quando ele diz lá na sua oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele é o caminho, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é a vida. Toda a palavra. Agora eu vou lembrar aqui da nossa declaração de fé que eu li no começo. Na nossa declaração de fé, se você observar, nós observamos que ali está escrito que a palavra de Deus, o item 7, sempre deve ser interpretada à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus, porque ele é a palavra de Deus. A palavra aponta para ele do Antigo ao Novo Testamento, lá do Gênesis, no princípio, até lá no final, no Apocalipse, no capítulo 22, versículo 21, que diz: a graça de Deus esteja sobre todos vós. Amém. De capa a capa, Jesus é a palavra de Deus. Esse livro não é sobre Jesus, um homem que viveu por 33 anos sobre a terra, que teve um ministério de 3 anos, morreu lá sob Pôncio Pilatos. Não! Essa palavra é a revelação de Jesus, de capa a capa. E o Apocalipse deixa isso mais claro ainda, quando no Apocalipse capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo. Se dissermos que temos um relacionamento com Jesus e não temos nos abeberado da palavra, estamos mentindo. Porque Jesus, ele é a palavra, porque a palavra aponta para ele, porque aprove ao Pai mandar o Filho e o Espírito aponta para Jesus. Ele é o centro, ele não é simplesmente o Salvador, ele é a palavra eterna de Deus, ele é Deus, ele é Senhor. E se queremos ter um relacionamento com o Senhor, na base do achismo, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente sente, está na moda agora, né, irmã Irene? Eu sinto. O povo sente, o povo quer sentir. Sente não. Leia a palavra de Deus. Que seja para se sentir mal. Poxa, essa palavra está cortando. A palavra faz isso mesmo. Ela é estatuto, ela é mandamento, ela é testemunho, ela machuca. Mas a tristeza, segundo Deus, quando ela vem para machucar, é para bem, é para cura, é para salvação. Não tenham medo da palavra de Deus. Bebam, como João fez, comam esse livro. Alimentem-se todos os dias da palavra, da lei, dos estatutos, dos mandamentos. Irmãos, é urgente que nós voltemos a ser o povo do livro. Nós temos que ser o povo do livro. O livro, ele não tem que ser um livro na minha biblioteca, ele tem que ser a minha vida e a tua vida. Que o Senhor nos abençoe. Agora deixa eu só dizer o que vai acontecer. Nós vamos louvar ao Senhor com esse cântico. E depois que eu acabar o cântico, vou pedir aos irmãos membros da igreja que fiquem mais um pouco, porque nós vamos fazer aqui, vamos apresentar alguns meses que ficaram por apresentar de relatórios financeiros. Tá bom? Vamos orar. Senhor, que a tua palavra
seja verdadeiramente tudo isso que nós lemos aqui nessa manhã. Que ela seja nas nossas vidas espada de dois gumes, que ela seja martelo que esmiuça a pedra. Corações de pedra sejam esmiuçados por ela. Que o pecado seja separado pela ponta afiada dessa espada. Que nós possamos, Senhor, seguir o conselho de Moody para nos aproximarmos da palavra, porque ou a palavra nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da palavra. Em nome de Jesus, acrescenta à tua igreja um amor profundo, um desejo contínuo pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos, amém. A tua palavra me livra de tropeçar, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminhar. A tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti, vencer toda a tentação. Senhor, eu amo a tua lei, ela é a minha meditação em todo tempo. Ela é a luz que ilumina o meu entendimento e me revela Jesus. A tua palavra está firmada no céu, é fogo, espada, verdade, escudo e broquel, que põe em fundo o tentador. É poderosa e faz tremer os montes, despede chama e ressuscita os mortos. Tua palavra é Jesus. Eu amo a tua palavra, tão pura é a tua palavra. Jesus é a tua palavra. Aleluia, 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 aleluia. A tua palavra está firmada nos céus, é fogo, espada, verdade, escudo e broquel, que põe em fundo o tentador. É poderosa e faz tremer os montes, despede chamas e ressuscita os mortos. Tua palavra é Jesus. Eu amo a tua palavra.
Eu amo a tua palavra, tão pura é a tua palavra. Jesus é a tua palavra. Aleluia. Tudo isso que está dito nessa música é verdade, tudo isso é bíblico. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus despede chamas, ela ressuscita mortos. E se Deus quiser, nas próximas semanas a gente vai poder abordar esses aspectos, falar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nosso Deus, recebe o culto que te ofertamos, que essa palavra seja verdadeiramente nas nossas bocas, mas principalmente esteja nos nossos corações. E ela, Senhor, nos dê vida, vida com abundância a cada dia, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Agora eu vou desligar aqui a internet para a gente poder tratar de negócios. Culto administrativo.